Ei, som. Sobe aqui, Pedrão. Ei, som. Ei, som. Aqui não tá. Ei, som. Chegou. Ei, som. Ei. Tá bom. Aqui tá bom. Permaneça em atitude de reverência e oração. Antes do culto começar, ore a Deus pedindo-lhe que abençoe a sua vida e de todas as pessoas que participarão do culto. Desligue o seu celular. Não converse no tempo em que estivermos cultuando a Deus. Além de prejudicar seu momento de oração, você poderá atrapalhar as pessoas que estiverem ao seu lado. Caso seja extremamente necessário falar, saia temporariamente do templo. Converse, depois volte. Evite conversar nos corredores. Evite sair do seu assento. Vá ao banheiro, beba água antes do início da reunião. Mantenha seus filhos perto de você até o momento do culto infantil. Não os deixe ficar correndo pelo templo. A igreja não dispõe de pessoas para tomar conta das crianças. Elas são responsabilidade dos pais. O berçário só pode ser usado por crianças menores de 1 ano, acompanhadas dos pais. Não saia do culto antes do término. Após o encerramento, aproveite para conhecer novas pessoas, tendo um tempo proveitoso de comunhão. E não se esqueça de tomar um cafezinho. A igreja possui máquina de cartão de débito e crédito. Caso deseje contribuir por este meio, procure as pessoas da recepção para a orientação. O culto vai começar agora. Deus te trouxe aqui hoje e quer abençoar a você e a sua família. Tenha um bom culto. Amém. Mesmo assentados, nós vamos adorar o Senhor com hino. Eu quero chamar a sua atenção para uma frase desse hino aqui. Quero andar contigo sempre. Essa frase eu quero chamar a sua atenção. Eu creio que aquele que pronuncia essa frase tem que ter no seu coração esse desejo de caminhar com Jesus o resto da vida. Você tem esse desejo no seu coração? Amém? Nós vamos cantar esse hino junto a ti, mesmo assentados. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que conheço, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Diga agora, ó. Quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui, por prazer ou por descanso, venho suplicar, mesmo em meio ao sofrimento, eu contigo quero andar, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre, na jornada minha
pelo vale tão sombrio, ou no mais violento mar, queira tua mão divina bem seguro me guardar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha. Só a igreja agora, vamos lá. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Mais uma vez, última vez para fixar, tá bom? Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Aplauda o Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé, abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Amém? Querido Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais essa noite, Senhor Deus, por mais esse dia, o Senhor poder nos dar a liberdade de estarmos no seu templo, louvando e bendizendo o teu nome, ouvindo a tua palavra, nos fortalecendo no Senhor. Pai querido, que cada pessoa que aqui chegar possa sentir a tua presença nesse momento, que possam ser tocados pelo teu Santo Espírito, que a palavra do Senhor venha ser colocada em nossos corações, firmadas, ó Senhor Deus, como um bom terreno, e possamos que nesse terreno possa crescer e dar fruto para a glória do Senhor. É nesse momento que nós te oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz, irmãos, você pode aplaudir o nosso Deus. Ele é tremendo, amém? Aleluia. E essa pessoa que está do seu lado aí, olhe para ela, diga assim, olha, poxa, você está aqui hoje do meu lado. Olhe para essa pessoa atrás de você aí também, diga isso. Que bom adorar o Senhor, que bom. Só diga assim, olha, eu vim somente para te adorar, Deus. Levante sua mão bem alta, assim, olha, agora. E diga ao nosso Deus, diga assim, olha.
vim para adorar-te, vim para dizer te amo, ó Pai, és tudo para mim. Exalto teu nome, exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Sabe que você pode cantar no seu coração, Senhor, dizer mais uma vez: vim para adorar o Senhor, vim para adorar, vim para dizer te amo, ó Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória. Levante sua mão bem alto, diga assim: a teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, Senhor, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Nós te louvamos, Senhor, aplauda o Senhor, Ele é digno de todo o nosso louvor, aleluia. Aplauda bem forte mesmo, toda a honra e toda a glória seja somente a Ele, porque é digno, aleluia, glória a Deus.
Estou um pouco feliz, muito feliz, os corações estão felizes para algumas pessoas hoje aqui na igreja, porque o seu Zé, né? O famoso seu Zé, nosso amigo, veio fazer uma visita para a gente, não é? Meu querido, fique à vontade, Deus abençoe sua vida, que as pessoas depois vão dar um forte abraço a você aí, ó, depois dos nossos... Eu marco sempre gol bonito, depois você fala para ele, Zé, seu Zé, depois fala com o pastor aí, que sempre ele está junto aí, né? Mas dá um motivo de alegria, viu, irmão? Deus abençoe, viu? Dê uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo, ao que é digno de receber toda a honra, todo louvor está nesse lugar, aleluia! Receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos a incomparável majestade, porque vive pra sempre. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos o Cordeiro de glória, exaltemos a incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande sol, ao que vive pra sempre, ao grande sol, ao Jesus. Vocês, vai, cante bem alto, senhora. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltemos a incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Oh Deus, toda a honra, toda a glória seja somente ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como é que você está nessa noite? Da forma como você está, meu irmão, não adianta. Você pode até se mostrar uma pessoa bem, sorridente, alegre, mas o teu coração talvez não esteja dessa forma. A única pessoa que vai te entender é Deus, é Jesus, e Ele está aqui. Por isso esse cântico fala assim, ó, vem da forma como você está diante do Pai, da forma como você está, meu irmão. Não importa, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Talvez você esteja com seu coração assim. Não se preocupe. Olhe para o Senhor, não olhe para os homens. Amém? Vamos cantar?
Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como está para adorar. Vem assim como está diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, Jesus maior irá. Esta é a hora da Às vezes Deus nos surpreende. Aconteceu isso com você já? Pelo menos você está imaginando, não está nem pensando que vai acontecer alguma coisa na sua vida, aí acontece. Deus surpreende o teu coração, enche de paz, de alegria, de paz. É isso que Ele faz. Talvez decisões que você tenha que tomar, talvez você esteja pedindo algo e Deus pode te conceder, ou talvez Ele não te conceda, mas Ele quer uma coisa bem melhor para você. Ele pede espera um pouco. Você gostaria de ser surpreendido por Deus hoje?
Levante sua mão. Você deseja isso? Há uma palavra no teu coração. Algo irá acontecer na sua vida. Basta crer. Quem sabe Deus nos surpreenda nesse culto mesmo. Fale no teu coração algo tremendo para a sua vida. Amém? Amém? Então cante comigo. Eu acho que entendi o teu jeito de agir. Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso continuar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Eu acho que entendi o teu jeito de agir. Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, tu fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende. Ensina sempre que eu preciso continuar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro, faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Tu tens um recomeço. Se esse vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez e fazes entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. O Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso continuar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro. Levante suas mãos a Ele, Senhora. Feche seus olhos. Sabe, meu irmão, Deus já está surpreendendo pessoas nesse lugar. Deus está falando algo assim tremendo no teu coração, talvez dizendo assim: olha, não é pela música, mas sim aquilo que está acontecendo nesse momento em meu coração. Não olhe para as coisas, meu irmão, não olhe para as coisas do mundo, não olhe para o que o homem faz, o que o homem fez. Não olhe por esse templo, não olhe por placa de igreja, não faça isso.
A única coisa que nós precisamos entender é que Deus surpreende, mas algo tremendo na sua vida tem que acontecer. Se você não tem ainda o Senhor Jesus no teu coração, receba isso. Caminhe com Jesus. Deixa Ele tomar na frente de tudo. Se você estiver bem próximo dEle, Ele vai te surpreender. Das coisas mais difíceis da sua vida, Ele vai transformar toda maldição em bênção para a sua vida. Agora, quanto mais próximo você estiver do Senhor Jesus, mais Ele vai operar em sua vida, mais sensível você vai estar para a voz dEle. Deus está te falando hoje, meu irmão. Deus está falando assim: volta, olhe para mim, esqueça, olha, eu venho do jeito que você está para me adorar. Faça isso. Não deixe as coisas acontecerem da forma como o mundo quer, como o seu trabalho quer. Olhe para o Senhor. Levante sua mão assim, eu diga assim: ó, hoje o meu milagre vai chegar nesse lugar. Não, mas diga bem alto: ó, hoje esse milagre, eu sei que Deus está me surpreendendo agora, e esse milagre vai chegar na minha vida. Olha, diga isso para essa pessoa do seu lado aí, diga assim: olha, você não, olha, não fica assustado aí não, se eu tiver que começar a pular aqui e eu tomar uma decisão, porque o milagre está chegando na minha vida. Ou esse milagre vai acontecer comigo hoje. Aplauda o nosso Deus, aplauda bem forte, diga assim: ó Deus, esse milagre está chegando na minha vida. Eu creio nesse milagre, meu Deus. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Mas você precisa cantar com seu coração, meu irmão, cante. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberada sobre mim. Você vai levantar a sua mão e você vai dizer assim: ó, posso crer. Vai acontecer hoje, meu irmão. Eu creio nisso, diga: meu Deus vai te surpreender hoje. Aleluia. Sendo liberada sobre mim, sendo liberada. Não se importe, agora cante, clame a Ele, diga: hoje o meu milagre vai chegar. Hoje o meu milagre. Você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Se você estiver próximo a Ele, se você aceitou o Senhor no coração, você tem a vida eterna. Não adianta você fugir, meu irmão. As pessoas falarem o que for, mas isso ninguém vai tirar de você.
Se você estiver próximo do Senhor Jesus e falar: Deus, a tua morte, tua cruz, teu sangue naquele Calvário me libertou. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado do Calvário está sendo, oh glória a Deus, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar a Deus. Hoje o meu milagre passei nosso meio, viu, meu irmão? Seu coração está queimando, ardendo aí, pode ter certeza que Ele está do seu lado, está ouvindo sua oração, está ouvindo seu clamor, da forma que você pedir, da forma como que Deus está falando contigo. Creia, não duvide, não duvide. Você não está olhando, ouvindo as vozes do homem, não, viu? E não ouça mesmo. Ouça o Senhor Jesus, ouça o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Pode sentar-se, por favor. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, agora com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Esse que é melhor. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 e seguintes, diz o seguinte: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Diga assim: Deus ama ao que dá com alegria. Verso 8: Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Este é um dos textos mais lindos com respeito ao adorar a Deus com os nossos recursos. Nós adoramos a Deus com o nosso trabalho, nós adoramos a Deus louvando, cantando, nós adoramos a Deus lendo a sua palavra, nós adoramos a Deus cultuando ao Senhor, e nós também adoramos a Deus contribuindo para a obra do Senhor. E este texto, verso 7, é muito claro. Diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Eu tenho sempre ensinado isso para a igreja.
que uma pessoa só consegue contribuir com alegria se ela entende o princípio da contribuição. Que quando a Bíblia diz aqui, nesse mesmo contexto, que quem dá semente para semear é Deus. Deus nos dá semente para a gente semear. E aquele que semeia com abundância, colhe com abundância. E nós vamos adorar o Senhor neste momento, entregando a Deus a nossa oferta de amor e também devolvendo a Deus o nosso dízimo, tá bom? Dízimo e oferta. A responsabilidade do sustento da obra do Senhor é daqueles que estão na casa do Senhor. Você que é membro da igreja, você sabe que você tem esse compromisso de ser um dos mantenedores da obra do Senhor. E eu quero deixar os nossos convidados, as nossas convidadas muito à vontade. Não se sinta constrangido, porque esta é uma responsabilidade dos membros da igreja, tá bom? Se você quiser ofertar, fique à vontade, mas não se constranja com isso, porque essa é uma responsabilidade dos membros. E nós também temos, irmãos, a máquina de cartão de débito ou crédito. Se você quiser ofertar ou dizimar através da máquina, você precisa ir até a cantina, tá bom? O Pedrinho está ali, vai até a cantina e passa o cartãozinho lá. Nós não deixamos a máquina rodar aqui dentro, mas se você quiser ofertar ou dizimar com máquina, vá até a cantina e o Pedrinho está esperando você lá. Vamos orar então e consagrar o Senhor. Pegue o seu dízimo, a sua oferta, tem envelopes aí nas cadeiras, se você quiser usar o envelope. Pegue na sua mão para nós consagrarmos ao Senhor. Pai querido, queremos consagrar a Ti nessa noite os nossos dízimos e as nossas ofertas, entregar ao Senhor com o nosso coração primeiramente, para depois depositarmos a salva. Que o Senhor, Deus, abençoe a vida daqueles que têm sido fiéis a este propósito de sustentar a obra do Senhor com os seus recursos. E nós temos visto a Tua bondade, a fidelidade dos nossos irmãos, porque tudo aquilo que temos feito, tudo aquilo que está nesta igreja é fruto da bondade e fidelidade dos nossos irmãos que congregam conosco. Portanto, nós Te damos graças, ó Deus. Louvamos ao Senhor pela disponibilidade de cada um e pedimos que o Senhor continue abençoando, Deus, porque a Tua palavra, ela tem tantas promessas para aqueles que são fiéis em devolver o seu dízimo e semear a nossa oferta, tantas promessas, que essas promessas estejam sobre a vida de cada um, e que o Senhor possa abençoar aquele que por algum motivo não pode dizimar, não pode ofertar. Que o Senhor ajude, Deus, trazendo o emprego para aqueles que não têm, ajudando com os recursos na casa, para que possam ter esse privilégio e essa bênção que é contribuir na casa do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, e eu sei que aquela pessoa, que alguém só pode dar com alegria se ele entende o benefício espiritual que este ato traz para a nossa vida financeira. Portanto, nós queremos agradecer ao Senhor e consagrar a Ti os dízimos e as ofertas nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estão passando com a salva, fique atento ao vídeo com a programação da igreja, tá bom? Atenção para a nossa agenda semanal de cultos e reuniões. Culto de propósitos. 7 semanas de oração por um propósito. Buscando os milagres de Deus. Todas as quintas, a partir das 20 horas. Aos sábados, reuniões de jovens e adolescentes, sempre com uma programação especial para toda a galera. Dança, teatro e muita música com o sabor dos dias de hoje, às 20 horas. Todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas, você ouvirá os mais belos hinos da história da igreja e desfrutará de uma mensagem inspiradora que lhe ajudará a crescer na vida cristã. Às 10h10, a ministração fica por conta da Escola Bíblica Dominical, classes separadas por faixa etárias para levar o ensino cristão a todos os participantes. E aos domingos à noite, a partir das 19 horas, culto da família, louvor, adoração e comunhão. Venha fazer novos amigos e traga seus filhos para participar dos cultos infantis simultâneos. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição?
ou os ministérios. Todas estas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja ainda continua aqui. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito. A igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano simples, de estar ligado a Deus com os nossos serviços, de liderar uma célula, de viver usando os seus dons e paixões, e passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Você está se sentindo fraco, abatido, sem forças para continuar? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. 38-33-3048. Disque Paz. 38-33-3048. Nesse momento, eu gostaria de pedir aos pais que liberem as crianças para o momento de culto infantil, de 2 a 10 anos. Os professores. Podem chegar. Vou pedir aos pais que estendam as mãos aqui para as nossas crianças. Vamos abençoá-los nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti as nossas crianças. Abençoa nesse momento de culto infantil, Senhor. Abençoa que os seus coraçõezinhos estejam abertos a receber a palavra do Senhor, Pai. E mesmo quando crescerem, jamais vão se esquecer da palavra do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada professor que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, através do chamado do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, esse momento. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa tocar essas crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Liberados, podem ir. Amém. Façam bastante bagunça hoje, hein? Fiquem à vontade. Pode dar bastante trabalho para os professores. Amém. Nós queremos reconhecer os nossos convidados dessa noite. Alguns que trouxeram as mamães, não é? Vamos apresentar aqui por partes. Nós sempre apresentamos os nossos convidados, aqueles que vêm pela primeira vez, irmãos. Eu sempre gosto de explicar o porquê. 2 motivos que nós apresentamos os nossos convidados. Primeiramente, é para dar graças a Deus pela sua vida, por estar aqui conosco. Se você está aqui, por mais que você tenha qualquer outro motivo aparente, nós sabemos que Deus te mandou para cá, e se Deus te mandou, você é muito importante para nós. E também, um segundo motivo,
é que nós damos um presentinho para todas as pessoas que visitam o Monte Calvário aqui pela primeira vez. Quem vem pela primeira vez leva um presentinho nosso, tá bom? Eu quero primeiro saber deste lado aqui, ó, na minha direita. Tem alguém vindo pela primeira vez? Levanta a mãozinha. Aqui tem? Alguém pela primeira vez? Aqui? Aqui tem. Fiquem em pé, por favor. E permaneçam em pé um minutinho só, para que nós possamos apresentar todos os demais. Mais alguém pela primeira vez aqui? Aqui pela primeira vez? Fique em pé. O seu Zé, fique em pé. Mais alguém? Sejam bem-vindos. Aqui pela primeira vez? Ô Marcelo, Dona Isa, pode ficar de pé também. Que bênção. Olha, nós damos as boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Queremos dar graças a Deus por vocês e dizer o seguinte: se vocês não tiverem igreja, já estão convidados para fazer parte da Monte Calvário. Já são nossos convidados para estarem conosco aqui. São muito bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Eu vou convidar os demais irmãos a se colocarem em pé também. Você já sabe quem são os nossos convidados. O Verley vai conduzir um tempo de adoração e você vai ter oportunidade de cumprimentar, dar um abraço nos nossos convidados, tá bom? Glória a Deus. Momento gostoso, né? Na presença do nosso Deus. Somos uma família em Cristo. Amém? O Senhor Jesus nos conquistou naquela cruz. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com compromisso, grande amor. Levante sua mão assim, agora diga assim, ó: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Abraça essa pessoa que está do seu lado aí, diga o nome dela, nossos convidados. Possa dar um abraço especial neles, aquele abraço bem gostoso. Saia do seu lugar agora, ande pela igreja, não se preocupe com isso não, viu? Pode andar pela igreja aí, olha, sai do seu lugar, incomode essa pessoa com um abraço aí, ó, dá um cutucão nela, fala assim: ô velho, como é que é? Tudo bem com você? Ô minha querida, como é que está? Mas faça isso com o seu carinho, todo o carinho que você tem no seu coração. Aquelas pessoas que não estão meio com o coração meio apertado ainda, ó, essa pessoa está querendo receber um abraço seu, hein? Com certeza. Aleluia. Com o fruto deste novo coração,
eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família de qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Louva a Deus, aplauda o Senhor, celebra Ele, glória a Deus. Aleluia. Podem sentar-se, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Graças a Deus. O Verley fez menção do seu Zé, né? Seu Zé está conosco hoje. O seu Zé joga futebol com a gente todo sábado. Com 63 anos, seu Zé? 67, 67. Joga um bolão, viu? Não é não? E é muito bom ter o seu conosco aqui, viu? Muito bom. É o jogador mais calmo que nós temos no campo, seu Zé. Não é não, seu Zé? É o mais calmo que nós temos. Todos bem-vindos. Eu estou vendo também o pastor Zequinha e a irmã Sônia. Aí depois começa a ficar calmo. O pastor Zequinha, vem aqui. Vem aqui, irmã Sônia, também. Deixa eu apresentar para vocês esse casal. Veio mais alguém lá de Curitiba ou não? Quem veio mais? Só vocês dois? Olha o pastor Zequinha aí. Quero que vocês conheçam meus amigos. Cheguem aqui. Pastor Zequinha e irmã Sônia. Pode subir no Santo dos Santos aqui. Pastor Zequinha e irmã Sônia são pastores lá em Curitiba. E nós ficamos juntos lá por 4 anos, não é não, querido? Cadê o qual? Misael? Pastor Misael, vem aqui também. Tá aí? Ah, tá conosco. Vai lá para Belém? Você vai mandar ele para longe, pastor? Ah, tá voltando. Tá dando um trabalho lá, ele vai mandar para bem longe. Pastor Zequinha, irmãos, seja bem-vindo, pastor Misael. Tá indo em Belém do Pará. O pastor Zequinha, pastor da nossa igreja, de uma das nossas igrejas lá em Curitiba, e tivemos juntos por um tempo. E ele sempre fala assim: ó, eu sempre passo, quando eu vou para Campinas, passo lá em frente ao Monte Calvário. Ele fala assim: você não para lá, né? Hoje ele parou, não é, querido? Você pode dar uma saudação aqui pro povo? Eu saúdo os irmãos com uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Me sinto grato e honrado de estar aqui. Trabalhamos há alguns tempos, eu e o Wagner. Eu conheço ele há mais tempo do que já trabalhei com ele. Tive mais conhecimento antes do trabalho. Mas eu me sinto honrado de estar aqui, ver o Wagner aqui, com um trabalho maravilhoso, né? Com um trabalho abençoado por Deus. E eu espero que qualquer dia desse ele vá para lá para pregar na igreja lá, que ele está fazendo falta lá para nós. Campinas mandou ele para Curitiba e recolheu ele de volta. Nós estamos reivindicando que ele volte para lá, né? Estamos reivindicando aqui a volta do Wagner para lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por tudo e continue orando por nós, porque nós
precisamos da oração de vocês lá, ok? Se Deus mandar, eu volto. Mas Deus tem que mandar. Deus te abençoe, viu? Muito bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado, viu, pastor? Deus te ajude lá também, viu? Abençoe. Obrigado, irmã Sônia. Muito bom. Depois nós vamos estar na porta, cumprimentando os irmãos, os nossos convidados. Os pastores estão lá, eu e a pastora Silvia. O pastor Sérgio e o pastor Sandro devem chegar também para o final do culto. O pastor Sandro está lá no Cooperlotes, cobrindo o pastor Alexandre. E o pastor Sérgio está lá na Amor e Paz, com a nossa congregação. Então, nós estamos nos dividindo aqui, nos multiplicando, na verdade, para atender os nossos irmãos também, as outras igrejas, né? Eu quero compartilhar a palavra do Senhor e convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 17, Atos 17. É um texto, nós vamos ler um texto grande aqui, mas eu gostaria que você ficasse bem atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração através da Bíblia. Nós cremos que quando estamos com a palavra de Deus aberta, é a boca de Deus falando ao nosso coração. Então fique atento àquilo que, não aquilo que eu vou falar, mas aquilo que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Amém? Atos, capítulo 17, versos de 16 a 31. Se você está com a sua Bíblia, abra. Se tiver alguém do lado sem Bíblia, compartilhe. De qualquer forma, nós vamos projetar o texto aqui no telão. Se quiser ler no telão, também fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Pai querido, nós nos colocamos na tua presença e pedimos a graça do Senhor, a inspiração que vem do Espírito Santo, a revelação da tua palavra ao nosso coração nessa noite, para que tu fales conosco, nos abençoe e nos ajude a entender a sua palavra. Ajude-nos a entender, a fixá-la no nosso coração e colocá-la em prática na nossa vida. Usa a minha vida apenas como um canal nessa noite, para que a excelência do teu poder se manifeste de uma forma plena. Toda palavra humana caia por terra, mas toda palavra que é do Senhor para nós, essa sim permaneça no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar a sua atenção para o verso de número 23. De todo o texto que nós lemos, esse verso aqui eu quero usá-lo como introdução. Verso 23 diz, essa parte aqui, ó: esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Só para você entender o contexto, o apóstolo Paulo estava na Grécia e ele passa em Atenas num lugar que era um lugar comunitário, chamado de Areópago. Era um lugar onde se davam palestras, onde se faziam cultos, onde se ouviam os grandes filósofos. Quando o filósofo ia falar, quando tinha alguma novidade, o pessoal todos iam lá para o Areópago ouvir aquele homem ou aquela pessoa que tinha algo a dizer. E lá neste lugar tinham vários altares e várias estátuas de deuses. Porque se você já algum dia estudou o panteão grego, os gregos eram politeístas, eles criam em vários deuses. Então tinha Deus para a agricultura, Deus da fertilidade, Deus para tudo quanto é coisa, né? E os gregos e os romanos, inclusive há uma similaridade muito grande entre os deuses gregos e os deuses romanos. Mas Paulo estava lá olhando aquele monte de deuses, um monte de estátuas. Ele estava caminhando por esse lugar e a Bíblia diz que o coração dele estava triste, porque ele via aquele monte de gente honrando aquele monte de deuses. E os atenienses, os gregos, o que eles fizeram? Para não correr o risco de ter algum deus que eles deixaram de honrar, eles construíram um altar e escreveram lá assim: ao Deus desconhecido. Por que eles fizeram isso? Por medo, né? Porque eles pensaram assim: vai que nós esquecemos de honrar algum Deus aí, e esse Deus nos castiga. Então eles elegeram um altar, colocaram um altar que não tinha estátua. E estava escrito lá: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo caminhando lá no Areópago, vendo aquele monte de estátua, de repente se depara com aquele altar: ao Deus desconhecido. E ele usa aquele altar como um argumento, uma forma de falar do Evangelho. Quando os gregos, que gostavam sempre das novidades, ouvem Paulo discutir com os judeus e com os gregos na sinagoga, toda vez Paulo, qualquer cidade que ele chegava, ele ia para a sinagoga, que era um lugar comunitário, de culto também. Ouviram Paulo falar e chamaram Paulo para ouvir a respeito dessa nova doutrina, deste evangelho, dessas boas novas que o apóstolo Paulo estava pregando. E Paulo usa aquele altar do Deus desconhecido para começar a sua fala. E é isso que ele diz: olha só, atenienses, estou vendo que vocês honram a tantos deuses aqui. Tem um monte de Deus de tudo quanto é tipo, forma e função. E vejo que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. E Paulo diz: é este Deus que vocês não conhecem, mas honram. É esse Deus que eu quero falar para vocês. O Deus que vocês honram sem conhecer. Eu quero falar a respeito desse Deus. Paulo, na verdade, usa esta oportunidade de ter um altar que não tinha Deus nenhum para falar de Jesus. O que nós
aprendemos daqui no primeiro momento? Que muitas pessoas neste mundo também honram a Deus sem conhecê-lo. Muitas pessoas honram a Deus, falam de Deus, temem a Deus, mas não conhecem Deus. Como Jó escreveu: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de fato. Muitas pessoas falam de Deus, muitas pessoas creem em Deus, clamam a Deus, honram a Deus, mas não conhecem a Deus de verdade. E Paulo usa esta frase, que nós podemos transportar para os nossos dias, porque o ser humano daquela época é igual ao ser humano de hoje, não tem diferença. Alguém disse que no palco da história da humanidade mudam-se os atores, mas os personagens são sempre os mesmos. Ou seja, o homem sempre é homem, com as suas falhas, com os seus defeitos, enfim, o homem no sentido de ser humano. Vai a história, vai e vem a história, e sempre o ser humano continua com os mesmos erros. E Paulo aqui, depois que ele fala isso, o apóstolo Paulo começa a falar sobre teologia. O que é teologia? Theos quer dizer divindade, logos quer dizer palavra, mas não só palavra, quer dizer estudo, análise, consideração, discurso sobre. E na verdade, teologia quer dizer, no sentido literal, o estudo racional e sistemático da divindade, de Deus. Isso é teologia. Teologia é estudar Deus. E se você quer conhecer um pouco mais de Deus, esse é um texto muito bom para isso. O que Paulo fala a seguir aqui, que é o que a gente vai meditar. É muito rico. E eu, lógico, que não tenho a mínima pretensão de esgotar esse assunto aqui hoje. Não vai dar tempo. Mas eu quero pensar aqui alguns pensamentos, algumas afirmações que nos informam, que nos falam quem é esse Deus. Porque talvez pode acontecer de você estar honrando a Deus, mas não conhece Deus de verdade. Quem é o Deus que você diz que conhece? Quem é o Deus que você ora? Quem é o Deus? Quem é esse Deus? Você sabe quem ele é? Você conhece ele de verdade? Paulo aqui começa a falar quem é esse Deus. E é muito rico. E eu vou correr um pouquinho, porque o tempo também corre. A primeira coisa que nós vamos entender aqui é que Paulo fala da soberania de Deus. Soberania de Deus é um princípio teológico. Verso 24 ele diz assim: esse Deus aí que vocês estão dizendo que conhece, ele é o Senhor do céu e da terra. Soberano. Quem é que é o Senhor? E o Senhor aí conhece maiúsculo, né? Senhor sobre todas as coisas. Esse Deus aí, desconhecido, que vocês não conhecem, ele é o Senhor do céu e da terra. Soberania quer dizer controle, domínio absoluto sobre todas as coisas. Deus está acima de toda a força, de todo poder, de toda autoridade. E esse é um princípio teológico que nós temos que ter em mente, queridos. Porque é uma tendência hoje em dia de se minimizar o poder de Deus, de achar que Deus não é tão poderoso assim. Às vezes dá-se muito mais ênfase ao diabo do que para Deus. Às vezes dá a impressão que o diabo tem mais poder que Deus. Tem gente com medo do diabo. Você tem que ter medo de Deus, porque o soberano é Ele. Deus é o Criador, o diabo é a criatura. E eu quero trazer uns versículos aqui. Eu não coloquei a descrição dos versículos, mas se você estiver anotando, você anote as referências, eu vou falar a respeito delas. E se depois você quiser receber essa projeção,
manda um e-mail para mim que eu te mando, tá bom? Com todos os versículos que eu vou mencionar aqui. São muitos, tá? Eu vou falar rapidinho. Só para você entender o que é a soberania de Deus. Primeiro versículo, Salmo capítulo 90, verso 2, diz assim, olha: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, Deus é antes de todas as coisas. Ninguém criou Deus. Deus é antes de todas as coisas. Faz parte da soberania. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Deus criou todas as coisas. Terceira coisa, Deus sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Deus está acima de todas as coisas. Salmo 97:9 diz assim: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. E Salmo 97:9, deuses aqui está em letra minúscula, né? Porque só tem um Deus com letra maiúscula, que é o Deus soberano. Salmo 46:10, Deus sabe de todas as coisas. Diz assim Salmo 46:10: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus sabe de todas as coisas. Outro versículo, Deus pode todas as coisas, Mateus 19:26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E ainda Jó 42:2 fala sobre esse mesmo tema. Deus pode todas as coisas. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A Bíblia ainda diz que Deus, na sua soberania, possui todas as coisas. Salmo 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Todas as coisas são de Deus. 1 Crônicas capítulo 29, verso 11, fala que Deus é rei sobre todas as coisas. Diz assim o versículo: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Isaías capítulo 14, verso 24: o Senhor dos exércitos jurou: certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Porque esse versículo nos diz o quê? Que Deus, na sua soberania, tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle. Ele diz: o que eu planejei vai acontecer, e como eu pensei, assim que vai ser. Último, Deus é onipresente, está em todos os lugares. Jeremias 23:24 diz: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra? Diz o Senhor. E outro versículo muito clássico sobre a onipresença de Deus é Salmo 139, versos de 7 a 10, diz assim esse texto: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na eternidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá. Todos esses versículos e mais um monte,
porque esse tema é inesgotável na Bíblia, falam sobre a soberania de Deus. O Deus que o mundo não conhece e que às vezes honra sem conhecer, é o Deus que é soberano sobre todas as coisas, que conhece todas as coisas, que faz com que os seus planos aconteçam, que pode todas as coisas. Irmãos, nós cantamos hoje aqui, o Verley ministrou esse cântico lindo sobre o milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Quando você ora, você tem que ter em mente que Deus é soberano. Você tem que ter em mente que Deus pode fazer coisas impossíveis. Jesus fala, aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Não há impossíveis para Deus. Nós temos que entender a soberania de Deus quando nós vivemos a nossa vida cristã. Deus é soberano. As pessoas não conhecem esse Deus aí fora. Às vezes as pessoas creem na casualidade. Às vezes as pessoas creem na sorte. Você crê na sorte? Sorte é uma coisa indeterminada. Quem conhece Deus não crê na sorte, crê na vontade soberana dele. Porque se alguma coisa aconteceu na sua vida e você entregou a sua vida para Deus, se a coisa é boa, foi Ele que te deu. Se é ruim, é permissão dele para trabalhar na sua vida. Não tem sorte nem azar para aquele que conhece a Deus. Tem a vontade soberana de Deus agindo na nossa vida. Amém? Deus é soberano. E a primeira coisa que Paulo fala, o Deus que vocês honram sem conhecer, é o Deus que é Senhor do céu e da terra. Não tem ninguém maior que Ele. Ele é dono de tudo. Ele pode tudo. Ele vê tudo. Ele tem todo o poder. Ninguém pode mais do que Ele.